pessoal, Companhia Jurídica. Hoje a gente dá o nosso pontapé inicial no direito das sucessões, beleza? Eu preciso estudar direito das sucessões. Precisa. E direito das sucessões, você tem bons livros para você estudar. Você tem que dominar, basicamente, como que funciona esse sistema. Mas é difícil. Não é. Se você entender como o sistema funciona, não vai se criar uma dificuldade que você não vai conseguir ultrapassar. Para você estudar, eu vou te recomendar a obra do professor Flávio Tartucci, que é um volume único de Direito Civil. Mas eu já estou com outra, estou com o volume único do Cristiano Chaves e do Nelson Rosenwald. Também é maravilhosa. São duas obras de direito civil, que envolvem todo o direito civil, que ali se concentra o básico do que você precisa. Aliás, em turmas para concursos federais, são essas obras que eu recomendo. E vão muito bem, obrigado. Sandro, eu quero algo mais profundo. José Maria Leone, que tem o seu curso de Direito Civil, junto com Marco Aurélio Bezerra de Mello, mas quem escreveu Sucessões foi José Maria Leone. Então, lá, vai no Google, né? José Maria Leone, livro Sucessões. Clicou, vai aparecer o livro para você. E aí você pode comprar online, você pode comprar na livraria, né? A mesma coisa você pode fazer com a obra de Sucessões do professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho. Também é a obra mais completa, né? Ela é bastante extensa, mas ela aprofunda bastante os temas, as discussões, o nível cultural. Então, Mário Roberto de Carvalho Faria, maravilhoso. Ele já tem uma pegada mais prática, né? É o estudo em alta qualidade, em alto nível, mas que te leva a uma performance prática mais elevada também. Então, são obras que eu recomendo para que você estude. Ok? Então, vamos começar? A nossa certeza é que nós vamos morrer um dia. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. E como já diziam nossos avós, caixão não tem gaveta. Então, a gente vai, mas os bens da terra, os direitos terrenos, eles ficam. Eles não vão conosco. Então, eles serão sucedidos pelas pessoas que ficarem. Essa é a grande razão de existência do direito das sucessões. Ele nasceu, ele teve sua origem numa preocupação patrimonial, mas que ele foi se estendendo por outros campos, certo? Vamos, então, começar do básico, né? Bem do ponto de partida. A personalidade tem início ao nascimento, lembrando que o direito civil brasileiro adotou a teoria natalista, lá no artigo 2º, ou seja, asseguram-se os direitos desde a concepção, mas eles só são adquiridos ao nascer. E essa mesma personalidade é extinta com a morte. A pessoa morta, ela não é mais titular de direitos sobre as coisas. Então, a morte dela, por extinguir a personalidade, dá causa à abertura da sucessão. Então, no exato momento do óbito, abre-se a sucessão. A morte é o fato jurídico que torna a sucessão um fato consumado, porque a sucessão é aberta no exato momento da morte. Então, é nesse tempo que toda uma universalidade de bens e direitos alienáveis
que até então pertencia a alguém, pertencia porque é a universalidade, essa universalidade que pertencia a essa pessoa, no momento do seu óbito, essa universalidade é, então, transferida para as pessoas que poderão suceder na titularidade dessa universalidade. O nome dessa universalidade de bens e direitos, em trânsito, porque uma pessoa morreu, porque em trânsito da pessoa morta para os seus sucessores, essa universalidade em trânsito é que é chamada herança. Então, herdeiros são as pessoas que têm direitos sobre essa universalidade de bens e direitos. E aí vem um princípio que, na verdade, nasceu no direito germânico, se consagrou no direito francês e foi importado para o Brasil já desde o nosso primeiro Código Civil, que é o princípio de Cézanne. Por que esse nome esquisito? Cézanne, porque ele veio da França. Então, aqui no Brasil, nós usamos esse uso da palavra no idioma francês. Em Portugal, eles traduziram para Sazina. Então, o princípio de Sazina, direito de Sazina, é o direito de Cézanne, tá? De Cézanne. Ou, não quero falar dessa maneira. Então, você pode dizer da Sazina, porque você está falando português, que é o nosso idioma oficial aqui no Brasil. Certo? Bom, no Código Civil, esse princípio geral, essa imensa ficção jurídica, ela já está lá no artigo 1784, né? Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Certo? Então, no exato momento da morte, quando se abre a sucessão, essa universalidade já é entregue aos herdeiros legítimos e testamentários. É por causa disso, é porque a morte é um fato, a morte é que torna a sucessão um fato consumado, que tempus regit actum. A sucessão é regulada e a legitimação dos sucessores ocorre no exato momento em que a sucessão foi aberta. O que isso quer dizer? Não entendi. Em que momento os herdeiros adquiriram a herança? No momento da morte. Então, a legislação que se aplica a essa aquisição foi no momento que a aquisição aconteceu. Teoria do fato consumado. Então, por exemplo, companheiros têm direito à sucessão? Depende. Qual foi a data em que a sucessão foi aberta? 1992? Então, não. Porque no ano de 1992, vírgula, quando foi aberta a sucessão, vírgula, os companheiros não tinham direito hereditário. Então, não. Cônjuge vai ser herdeiro necessário? Depende. Qual foi a data da abertura da sucessão? Então, você precisa resolver o problema sucessório mediante a incidência da legislação em vigor no momento em que a sucessão foi aberta. Ok? Prosseguindo, a partir daí, além desse princípio que determina a legislação em vigor na data da morte como aquela que deverá ser aplicada, também há o lugar da abertura da sucessão.
o lugar da abertura da sucessão é o último domicílio. Último domicílio. Então, não importa se a pessoa falecida era brasileira ou se ela era estrangeira, porque a sucessão é aberta não no lugar dos bens, tampouco no lugar da nacionalidade da pessoa. A sucessão é aberta de acordo com o último domicílio. Então, o último domicílio da pessoa foi no Brasil? Então, a sucessão, quem vai herdar, quanto vai herdar, como que são os testamentos, tudo vai ser em relação à lei brasileira, porque é o último domicílio da pessoa no Brasil. Sam, e o inventário? Calma, a gente já vai chegar ao inventário. Por enquanto, o que você tem que colocar na sua cabeça é que as leis brasileiras vão regular a sucessão quando o morto, brasileiro ou estrangeiro, tiver seu último domicílio no Brasil. Eu já volto para essa tela. Quanto ao inventário, para os bens situados no Brasil, o inventário desses bens terá de acontecer no Brasil. Artigo 23, inciso 2 do CPC, resolução 35 do CNJ. Claro que o artigo 23 do CPC, inciso 2, se refere ao inventário judicial, e a resolução 35 do CNJ se refere ao inventário extrajudicial. Então, morre uma pessoa. Essa pessoa morta tem ativos financeiros na Suíça, tem bens imóveis em Portugal. O último domicílio dela foi no Brasil. Dentro do inventário dela, feito no Brasil, nós vamos fazer a partilha dos bens que estiverem no Brasil. Não poderá o juiz brasileiro ou tabelião brasileiro lavrar uma escritura em que tenha por objeto os bens situados no exterior, por uma única razão. O Brasil não tem jurisdição na Suíça, o Brasil não tem jurisdição em Portugal, o Brasil não tem jurisdição na Itália, o Brasil não tem jurisdição na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, o Brasil só pode decidir a questão sucessória daqui. Agora, que cada país resolva o seu problema sucessório. Certo? Outro problema. E se a pessoa tivesse bens no Brasil, mas ela era domiciliada no exterior? Bom, primeira coisa que eu já tenho que afirmar para vocês. Os bens situados no Brasil terão de ser inventariados e partilhados no Brasil. Isso não interessa a nacionalidade da pessoa morta. E os bens situados no exterior terão que ser inventariados nos países onde eles estiverem. Até aqui tudo bem? Tá. O problema do domicílio vai ser outro. O problema do domicílio é qual a legislação que o inventário vai ter que aplicar para a partilha daqueles bens. Aí entra artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal e artigo 10 e seu parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A sucessão por morte obedece à lei material do país em que a pessoa era domiciliada. A pessoa morta era domiciliada. Qualquer que seja a natureza e a situação desses bens. Então, se você tem uma pessoa brasileira que era domiciliada nos Estados Unidos, o que vai determinar quem herda, quem não herda,
como isso deve ser partilhado, como não deve, é de acordo com a legislação americana. Mas os bens eventualmente situados no Brasil serão inventariados aqui, seguindo a legislação americana, porque foi lá onde a sucessão foi aberta, na medida em que o último domicílio do defunto era no exterior. Aí vem o parágrafo 1º do artigo 10, abrindo uma ressalva. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil, sei lá, um argentino que tenha bens no Rio de Janeiro, mas que tinha o seu domicílio em Los Angeles. Então, para os bens situados no Brasil, será regulada essa sucessão pela lei brasileira em benefício de cônjuge ou de filhos brasileiros ou quem os represente. Logo, não havendo cônjuge ou filhos brasileiros, você vai aplicar qual legislação? A do país do último domicílio, que é o caput. E se houver um filho brasileiro, ou se a última esposa desse argentino era brasileira, no inventário ocorrido no Brasil, qual a lei que a gente vai aplicar para identificar quem herda e quanto herda? Vai ser a lei brasileira. Olha aqui a parte final. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei do último domicílio. Então, se a lei do último domicílio for mais favorável à viúva ou viúvo brasileiro, ou ao filho ou representante do filho, se a lei estrangeira for mais favorável ao brasileiro, você vai aplicar a lei do último domicílio. Porém, se um filho brasileiro for prejudicado em razão da lei estrangeira, ou se a viúva ou viúvo for prejudicado por causa, isso está repetido, da lei estrangeira, a gente aplica a lei brasileira. Então, havendo prejuízo a viúvo ou viúva brasileira ou filho ou filha brasileira, aplica-se a lei do Brasil. Tá? Então, no caso concreto, se a aplicação da lei estrangeira gerar algum prejuízo a um filho brasileiro, a cônjuge brasileiro, você vai aplicar a lei brasileira. Se a lei estrangeira for melhor para o filho brasileiro ou para a viúva brasileira, você vai aplicar a lei estrangeira. É isso. Você vai ver, bom, se eu aplicar a lei brasileira, quem é que se dá bem? Se eu aplicar a lei estrangeira, quem é que vai se dar bem? É isso. Se você aplicar a lei brasileira, o filho do defunto estrangeiro se dá bem. Se você aplicar a lei do último domicílio, quem se dá bem é o filho brasileiro. Então, você vai aplicar a lei estrangeira. Tá? Aqui a lei está dizendo assim, entre nós e eles, farinha pouca, nosso pirão primeiro. Tá? E um outro aspecto preliminar importante para a gente estudar são as espécies de sucessão. Porque sucessão é gênero. É igual que diz assim,
Estou namorando uma pessoa. Então, não é um coqueiro, não é uma samambaia, né? Não é um jabuti, não é uma onça. Você está namorando uma pessoa, um ser humano. Você só não especificou. Então, quando uma pessoa diz eu sou sucessora, ela está falando pelo gênero, ela está sendo genérica, ela não especificou qual é. Mas qual é a importância de se especificar a qualidade do sucessor? É porque você especificando, você permite a aplicação da lei. A nossa legislação varia bastante na sua incidência de acordo com o tipo de sucessão. E aqui o 1786, ele já diz que a sucessão ela pode se dividir pelo critério origem. Ou seja, se a norma sucessória vem da lei ou se vem de uma manifestação de última vontade. Artigo 1786 do Código Civil. Você pulou o 85, é verdade. 1785 é aquele que estabelece que a sucessão é aberta no lugar do último domicílio. Então, vamos entender isso. Como que funciona essa classificação da herança em razão da sua origem? Ou seja, de onde você tirou essa ideia de que você sucede nos bens e direitos de alguém? Ou é a última vontade, que é a sucessão testamentária, ou você tem esse direito decorrente da lei, que é a sucessão legítima. Os sucessores legítimos são sempre familiares da pessoa falecida, porque a lei entrega a herança a pessoas que eram da família da pessoa falecida. É por isso que muita gente confunde o direito das famílias com o direito das sucessões. É como se um fosse continuidade do outro. E não é. Eles só se encontram, eles só têm um ponto de interseção na sucessão legítima. Em todo o resto, não tem nada a ver. Então, vamos lá. Dentre os sucessores legítimos, ou seja, aqueles que sucedem em razão da lei, existem dois grandes grupos. Existem os herdeiros necessários. Artigo 1845 do Código Civil. Os descendentes, os ascendentes e cônjuges. Só preste atenção que no Código Civil de 16, cônjuge não era herdeiro necessário. Então, para sucessões abertas até o dia 10 de janeiro de 2003, você não vai considerar na sua resposta o cônjuge um herdeiro necessário. Você só vai tratar o cônjuge um herdeiro necessário se na tua questão indicar um óbito a partir de 11 de janeiro de 2003, que foi quando o Código Civil de 2012 entrou em vigor, um ano depois da sua publicação. Certo? E o que significa ser um herdeiro necessário? Vamos para a lei, daqui a pouco a gente volta para cá. 1846. Demais. Aqui. Os herdeiros necessários, pertence aos herdeiros necessários, é dos herdeiros necessários, de pleno direito, metade da herança, que é a reserva legítima dos herdeiros necessários. O que isso nos diz? Isso nos diz que a herança dos herdeiros necessários não pode ser incluída no testamento.
1857, parágrafo 1º. E por que a legítima dos herdeiros necessários não pode ser incluída no testamento? Porque ela não pertence ao testador. Ela pertence aos herdeiros necessários. Então, a lei assegura aos herdeiros necessários pelo menos, metade da herança. Falando de uma outra forma, havendo herdeiros necessários, a liberdade de se dispor em testamento é reduzida pela metade. Havendo herdeiros necessários, haverá uma restrição à liberdade de se dispor em testamento, já que metade da herança pertence aos herdeiros necessários, certo? Aqueles outros familiares que não estão incluídos no artigo 1845, eles são considerados herdeiros legítimos, porém facultativos. São identificados por exclusão. Não há um artigo falando deles diretamente, só indiretamente, porque o familiar que tiver direito sucessório, mas não está no 1845, ele é facultativo. Então, por exemplo, os parentes colaterais, os irmãos, os sobrinhos, os tios, os primos, eles podem herdar por lei, só que eles não são necessários, eles são facultativos. Então, se o testador quiser dispor de 100% da herança num testamento, ele pode. Se os seus herdeiros legítimos forem necessários, a liberdade fica limitada a 50%. Mas se seus herdeiros legítimos forem facultativos, aí ela se estende a 100%. Vamos lá. Morreu a dona Olga. Teria essa dona Olga deixado descendente, ascendente ou cônjuge? Resposta: sim, a dona Olga deixou 2 filhas. Logo, sendo filhas, são descendentes. Portanto, se a dona Olga tiver feito algum testamento, esse testamento terá de ser limitado à metade, porque 50% da herança da dona Olga já pertence às 2 filhas dela. Então, as 2 filhas dela já sabem que cada uma terá pelo menos 25% da herança. Pelo menos. Sabe por que pelo menos? Se a dona Olga não tiver deixado testamento nenhum, quanto que elas vão receber? 100%. E aí que a gente... Perdão, 50% cada uma. Então, daí a gente já entra no 1788. A sucessão legítima é suplementar a sucessão testamentária. Por que ela é suplementar? Porque ela ocupa as lacunas deixadas pelo testamento. Se uma pessoa morrer ab intestato, se uma pessoa morrer sem deixar testamento, então toda a herança será dos herdeiros legítimos. Eu sei o tamanho da herança legítima a partir do que sobrar de um testamento, a partir daquilo que não estiver num testamento. Ora, não havendo testamento, a herança só pode ser legítima. E na sua questão, provavelmente a expressão será: alguém morreu ab intestato. Alguém morreu sem deixar testamento. Certo? Esse caráter suplementar da sucessão legítima está no artigo 1788 do Código Civil. Estou quase, hein? Ó. Morrendo uma pessoa sem deixar testamentos, a herança será toda
dos herdeiros legítimos. O mesmo vai acontecer se nem tudo for incluído no testamento. Então, digamos, o testamento tem 15% da herança. Se 15% estão no testamento, quanto está para a herança legítima? 85%. E se o testamento contiver 45% da herança? Qual vai ser o tamanho da legítima? 55%. É por isso que eu disse que a parte dos herdeiros necessários é de, no mínimo, 50%. Nós já vimos aqui 100%, 85%, 55%. Porque o testamento, o que não entra no testamento, vai para a sucessão legítima. É o que a gente chama de princípio da sobra. O testamento absorve o que sobra do testamento, o que não entra no testamento, o que não pôde ficar no testamento. Caiu do testamento, sobrou para a legítima, o caráter suplementar. Olha isso aqui. Princípio da sobra. Testamento que não envolva todos os bens, não havendo testamento, ou invalidade ou ineficácia. E eu não entendi esse, não. Até aí eu estava entendendo. Agora eu não entendi. Vou te explicar. Imagine se alguém faz um testamento sem ter discernimento para decidir. Falta de discernimento significa que todo o testamento é nulo. Se todo o testamento é nulo, vai ter só sucessão legítima. Ah, Sandro, o testador casado deixou 10% para sua amante. Nomear amante é nulidade. Então, já que é nulidade, esses 10% sobram para a herança legítima. Ah, deixou um apartamento para o Milton. E o Milton disse, não, obrigado, não quero testamento, eu vou renunciar. Então, se ele renunciou ao apartamento, aquela cláusula que era válida, não pôde surtir efeitos. Por quê? Porque o sucessor testamentário não quis. Então, se ele não quis, aquela disposição válida caducou, perdeu eficácia. Para quem vai cair o imóvel? O imóvel vai para os herdeiros legítimos. Princípio da sobra. E só para a gente concluir aqui, para a gente encerrar esse vídeo, o 1789, ele fala de uma limitação para a sobra. Se os herdeiros legítimos forem necessários, sendo necessários os herdeiros legítimos, a sobra tem de ser de pelo menos 50%, no mínimo. Se os herdeiros legítimos forem facultativos, pode até ser que não haja sobra. Exemplo, alguém fez um testamento deixando 70% da herança no testamento. Qual a pergunta que você tem que se fazer? Quem são os herdeiros necessários? Quem são os herdeiros legítimos? Eles são necessários? Sendo eles necessários, esses 70% do testamento terão de ser reduzidos para 50%, porque os herdeiros necessários têm, no mínimo, 50% da herança. Então, tem que reduzir de 70% para 50%. Mas, se os herdeiros legítimos forem facultativos, mantém os 70% no testamento e deixa 30% para os herdeiros facultativos. Beleza? Anote bastante e no segundo vídeo a gente retorna para uma outra classificação do direito das sucessões. Até lá.